abordado esse trimestre, porque o Silas Queiroz, esse comentarista, ele fez questão de usar esses dois livros. Livros estes que levam o nome de mulheres, e o que nós já aprendemos no início, ao pegar a revista, é que o Deus que nós servimos, ele não é um Deus machista. Na Bíblia também nós temos registradas mulheres em que apareceram no cenário e outras que também trabalharam ocultamente, mas que foram tão importantes quanto aquelas que estiveram na linha de frente. E por que eu digo isso? Para já dizer a todas as irmãs que aqui estão, indiferente se é coadjuvante, se é na primeira pessoa, se está na frente, ou se não aparece, entenda que o Deus que nós servimos também usa as mulheres. E eu quero já, neste momento, parabenizar a todas as irmãs que aqui estão, que conseguem acordar e chegar primeiro que a gente, e ao terminar vão para os seus lares, cuidam da casa, preparam o almoço, e quando é 6 horas estão aqui. Uma salva de palmas para as nossas irmãs. Porque certo é que se fosse eu, ou eu viria para a escola dominical, ou eu faria alguma coisa. As duas coisas eu não iria conseguir. Se eu ligar 2 trens, uma das duas vai queimar. Certo mesmo. Meus irmãos, a primeira lição que foi enfatizada, ela traz por tema 2 importantes mulheres na história de um povo. E logo então, o escritor toma como texto áureo, Ruth, no capítulo 4, versículo 14, que diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Esta lição, a qual foi a primeira lição que estudamos, o escritor ele enfatizou aqui acerca da importância dessas mulheres na história. E nós vemos, irmãos, olhando para esses 2 cenários, o primeiro cenário vai apresentar uma família composta esta pelo pai, a mãe e 2 filhos. Veja bem, essas pessoas viviam em Belém, eles estavam vivendo dentro de um cenário a qual não tínhamos mais aquele a qual governava, que depois de Moisés veio Josué. Depois de Josué não se houve mais alguém que estivesse na frente, Deus o colocando para reger aquele povo, e de tempo em tempo levantava-se juízes. Este período é aproximadamente ali dentro deste cenário. Veja então que no momento em que esta família se depara com uma situação adversa, eles logo vão fazer o quê, irmãos? Isso é comum nas nossas vidas, porque nós não nascemos para viver em sofrimento, para viver em momentos negativos. A nossa mente, ela foi forjada para que a gente venha viver só em gozo. A alegria que eu sinto quando tudo está bem, né, ela é expressada, assim também quando as coisas não estão legais. Eu fico feliz porque algumas pessoas têm a centralidade de, mesmo no momento das adversidades da vida, permanecer ali, né? E talvez pessoas que estão aqui hoje possam estar passando por momentos adversos, mas traz um equilíbrio que Cristo nos dá, que não deixa isso transparecer. E se alguém perguntar, vai falar como disse aquela mulher para o profeta Eliseu: vai tudo bem, né? Mas certo é que não está bem. Mas pela confiança que tem em Deus, ela sabe, não está bem agora, mas o Deus que eu sirvo há de colocar tudo no lugar, na hora certa, porque em tudo Ele nos ensina. Então essas mulheres... Quando isso é uma minoria. Quando isso é uma minoria.
Sim, sim. A maioria dos seres humanos, eles não têm esse equilíbrio de manter essas condições. O não crente, né? É uma minoria. Mesmo cristão, mesmo cristão, não tem, a maioria não tem esse equilíbrio de manter as coisas. É. Eu consigo ver de uma outra forma, né? Porque se nós estaríamos aqui pelo menos uma grande parte falando, lá em casa está uma bagunça, lá em casa as coisas não estão bem. A gente entra aqui entendendo que Cristo é quem governa a nossa vida, e mesmo estando tudo fora do lugar, a gente ainda continua vindo aqui, sorrindo, glorificando a Deus, porque Deus está no controle de tudo. Porque quando eu falo que a minoria é aqueles que fazem isso e a maioria, eu estou dizendo que o céu está perdendo, que o céu não perde, o céu sempre ganha, porque o céu nos dá equilíbrio para entender que é Cristo que nos rege. Amém? Então, minha forma de pensar. Entendeu? Mas eu concordo também com o senhor, não discordando do seu pensamento. Né? Muito bem. Esse primeiro livro vai falar sobre quem, irmão? Sobre Ruth. As primeiras aulas vai apresentar Ruth como uma protagonista. Esta família, vivendo nessa situação, como eu estava falando dentro da minha linha de raciocínio, o problema vem e ele sai, entendendo que ao eu sair, tudo ficará bem. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, e aprendi isso, que enquanto não resolvermos o problema permanecerá, aqui ou em qualquer lugar. Então, como é aula, eu já quero deixar como um adendo aos irmãos, saindo daqui, indo para o Madureira, indo para o Ferreira, indo para qualquer outro lugar, achando que o problema vai acabar, ele vai continuar, porque Deus deixou que isso acontecesse para amadurecer sua fé, para te forjar, para que por isso você entenda que mesmo nas adversidades, Deus continua regendo as nossas vidas. A introdução, ele vai falar sobre a seguinte forma: Ruth e Esther são dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres, registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe, de Belém, no período de Juízes, durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C., e a segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas e circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressam as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu. A descendência piedosa de Abraão, suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Então, esse aqui é a introdução da primeira aula. E por que eu dizia sobre esta família? Eles saem achando que ao sair tudo ficará bem, mas ao sair aumenta-se o problema. Estes filhos agora casam, e ao casar-se com mulheres que não eram da sua descendência, mulheres moabitas, elas estão agora vivenciando em contexto de espiritualidade, de vida totalmente contrária, de cultura contrária, e dentro disso vem o primeiro problema: morrem-se os filhos. Daqui a pouco morre-se o segundo, morre o esposo. Se o problema estava desse tamanho, agora ficou desse. Porque não adianta eu sair daqui para qualquer lugar, o problema vai permanecer. Porque Deus quer que eu entenda que não é o local
local que vai fazer com que as coisas mudem, mas é a minha certeza de que se eu estou com Ele, o problema pode existir, mas Ele vai me dar a estrutura psicológica para vencer esta adversidade. Então o primeiro cenário mostra fome, mostra morte, mostra 3 mulheres agora vivendo ali em Moab e agora vão ter que retornar. Quando retornam, e nós falamos na primeira aula aqui, daqui a pouco a gente vai falar com o irmão, nós vemos que Noemi, ela vai ter uma atitude, ela vai dar direito de escolha para aquelas 2 mulheres. Órfã, né? Ruth, Órfã e Noemi, são essas 3 mulheres. Ela dá direito de escolha, né? E nós conversávamos aqui, e os irmãos falando, eu achei muito interessante que o amor só foi apresentado realmente depois que foi dado o direito de escolha. Até então eles estavam vivendo dentro de um período de cultura que aonde a mãe estava, as noras estariam. Era cultura. Os filhos morreram. Por serem já velhas, talvez até mesmo aquela mulher tendo filhos, não daria tempo de se casar, porque o tempo ia passar. Mas dentro daquele momento de cultura, elas permanecem, né? E aí o amor é expresso em que hora? Quando dá-se o direito de despedida. Olha, você pode voltar. Não tem mais nada para te dar. Agora acabou. E é nessa hora que o amor aparece. É quando se dá o direito de escolha. E naquela hora foi apresentado o direito e a vontade de permanecer ao lado da sua sogra. Então nós vemos, irmãos, que nós só vamos colocar em evidência mesmo o nosso amor é nesta hora. Porque quando tudo está bem, quando tudo está perfeito, é muito fácil expressar o amor. Mas quando o gatilho vira, a adversidade vem, porque o amor ele não pode ser abstrato. O amor não pode ser só falado. O amor tem que ser concreto. Se eu digo que amo, eu tenho que demonstrar esse amor. Assim como Cristo fez. Cristo, ele apresentou o amor dele não de forma abstrata, mas de forma concreta. E como ele fez isso? Ele deu a vida dele. Eu poderia dizer, eu amo este povo, mas na cruz eu não vou morrer por eles. Ele falou, eu vou mostrar o quanto eu amo este povo. Glória a Mesmo Deus. eles em pecado, mesmo eles virando as costas, mesmo eles me rejeitando, eu vou morrer na cruz por eles. E por aquele povo lá dentro. Glória a Deus por isso. Então, o primeiro cenário é apresentar estas mulheres. Primeira, Ruth, e agora Esther. Num contexto totalmente diferente. Pós-exílio babilônico, o povo agora retornando para a sua terra. Então eu quero acreditar que vão sair do momento de adversidade e começar uma nova história, embora eles ainda estavam sob o domínio do rei da Pérsia. E aparece um homem dentro desse cenário que deixa a inveja tomar conta, porque quando a gente lê o texto, parece que a raiva dele é contra Mardoqueu, não é? Contra o povo judeu. Mas quando você olha direitinho, na verdade ele queria lutar do rei. Não é assim a história? Porque quando o rei pergunta para ele, o que posso eu fazer? Mas sem dar nome a uma pessoa, como foi Mardoqueu naquele momento, que no passado alertou o rei acerca da situação, mas ao ele falar sobre aquilo sem dar nome, logo ele pensa, sou eu. O rei vai me honrar. E quando é apresentado tudo aquilo que está no coração de Amã,
O desejo dele é no lugar do rei. Olha, façamos assim. Esse é o contexto dessa mulher Esther. Coloque esse homem sobre o seu cavalo, dê roupas reais a ele, e passei com ele pela cidade dizendo, né? Dê um anel a ele, símbolo de poder, né? Passei com ele pela cidade e verbalize, né? Isso é o que o rei faz, né? Com honra. Então aquele homem, o problema dele não era só maloqueiro. O problema dele era que o desejo dele era sentar na cadeira do rei, usar o cavalo do rei, vestir as roupas do rei. Então veja os dois cenários. O cenário de Ruth, né? Uma mulher que sai da sua terra, com vontade própria, junto com a sua família, morre seus filhos, né? Ela tem que retornar, porque não é vergonha nenhuma, irmãos, nós retrocedermos. Isso é bem importante se falar. Dar um passo atrás às vezes nos garante dar 10 para frente, porque eu querer dar um passo para frente e obrigatoriamente eu tenho que voltar 20 para trás. Então isso também já é uma lição para as nossas vidas. Não sinta-se envergonhado em dar um passo para trás, em recuar, né? Em pedir perdão, entender que errou. Isso é nobreza. Reconhecer como precisamos regressar um pouco. Então essa é a primeira aula, a apresentação dessas mulheres que vão ser mostradas durante 13 aulas o quão importante elas foram. E a pergunta é, irmãos, quem pode aqui me falar de algumas outras mulheres que foi tão importante na Bíblia Sagrada? Os dois lados podem falar. Débora, né? São mulheres famosas. Abigail, quem mais? Joquebede, quem mais pode falar? Dorcas, Ana, quem mais, irmãos? Uda, e é o nome da minha mãe, hein? Maria, olha, Maria, a importância de Maria. Só que não vai com a estátua de Maria lá na sua casa, não, pelo amor de Deus. Teve a sua importância, Raabe, quantas mulheres foram importantes. Agora, o meu desafio com a igreja, cite para mim uma mulher que está na Bíblia, que apareceu pouco, mas com uma importância muito grande, mostrando que mesmo aquelas que não aparecem assim, com uma ênfase grande, também teve uma grande importância. Pega água contigo ali, por favor. Eu vou tomar 10 copos aqui agora. Priscila. Vale para um lado e vale para o outro. Priscila. Priscila. Conta a história de Priscila para mim, irmão. Era a esposa de Áquila, né? Certo. Paulo encontrou ela na segunda viagem. Segunda viagem em Atenas, indo para Corinto, né? E ela se tornou casal se tornou uma grande obra, ajudando Paulo, ajudou o próprio Apolo. E sempre quando o Paulo mencionava esse casal, sempre colocava a Priscila primeiro, né? Esse lado, fala. Eu achei que fazia minha cananeia. A mulher cananeia aparece pouco no cenário, mas Uma importância muito grande. Por que não citar também, irmãos, aquela mulher que dá guarida para o profeta Elias, né? Olha que importância aquela mulher. Ela não tem nome, ela é anônima, mas ela é importante dentro do cenário da história. Então, mais uma vez, eu enfatizo a mulher samaritana, Raabe, né? Foi citada aqui também. Então, olha quantas mulheres aparecem no cenário. E se fosse para falar mesmo, irmão, nós tomaríamos aqui muito tempo para poder falar acerca destas mulheres, porque elas tiveram uma importância muito grande dentro do cenário da Bíblia Sagrada. E eu digo isso para os irmãos mais uma vez. Hoje eu vim aqui para poder louvar a Deus pela vida de vocês, irmãos. Vocês têm muita importância no reino de Deus, aqui na igreja de Magdalena, no bairro onde vocês moram, dentro da sua casa. Né, irmãos? A importância que a mulher tem
dentro do cenário, ela é tão grande, irmãos, que eu vou deixar bem claro aqui para vocês. Se não estivessem as mulheres citadas, tanto aqui na Bíblia, quanto as irmãs que estão aqui, às vezes uma aparece e outra não, aquelas que estão de joelhos todos os dias, pela vida do pastor da igreja, pela diaconia da igreja, pela liderança da igreja, que não aparecem, são anônimas, mas diante de Deus são mulheres grandes e têm uma importância muito grande. Passamos para o segundo ponto. Eu quero ser bem rápido, porque o irmão falou que é para mim até 9 horas, já está em 33. Segunda lição vai dar ênfase sobre a vida de Ruth. Eu já falei acerca desta mulher, né? O que aconteceu. 10h30, foi só eu disse 9h40, que agora é 9h33. Veja só, irmãos. A primeira mulher que é citada, nós já falamos um pouco, é Ruth. E esta segunda aula, ela traz por importância como palavra-chave a palavra providência. Veja que a história de Ruth, ela apresenta para nós a providência de Deus. Porque parecia, aos olhos humanos, que aquela família, depois de perder o marido e os filhos, estavam fadados ao fracasso. Dentro da cultura judaica, uma mulher que perde marido e filhos, ela ou se tornaria uma andarilha ou uma mulher da vida. De tão sério que era aquele período. Mas o Deus da providência já estava com tudo preparado para que quando aquelas mulheres retornassem à sua cidade, trazendo consigo Ruth, olha só o que acontece. Deus já estava com um marido preparado para aquela mulher. Deus já tinha segurança para aquela mulher. Deus já tinha guarida para aquela mulher. Então, o que eu aprendo com a segunda aula acerca da vida de Ruth é que eu, dentro da minha fabilidade, dentro das minhas fraquezas emocionais, num momento desse eu posso entrar em síncope. Mas o Deus que eu sirvo sempre estará com a providência no momento certo. Então, o que eu deixo para os irmãos, não se desespere em meio a essa situação. Permaneça confiante em Deus, porque Deus há de preparar no momento certo a providência e o escape para a tua vida. Ele sempre provê. Só que nós somos seres humanos falíveis. E possivelmente a gente pode só entrar em desespero. Alguns choram, outros desistem, outros viram as costas, mas aqueles que acreditam realmente em Deus, eles mesmo em lágrimas, eles vão até o fim, entendendo que o Deus da providência há de nos sustentar. A terceira aula falava sobre Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. E qual é a palavra-chave que aparece? Amor. O amor. Né? Osés de Paula canta um hino que diz que o amor é tudo. Feliz é quem ama.